Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos dessa noite. Nós estamos transmitindo desde a Associação Jauense de Estudos Espíritas. O estudo de hoje é sobre o livro O Céu e o Inferno. Hoje é dia 19 de junho de 2014, uma quinta-feira. São 20 horas e 19 minutos, 17 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 9, Os Demônios, no seu item 18, que diz o seguinte: eles estão após o pecado, como o homem após a morte. A reabilitação dos que caíram é, pois, impossível. Pergunta de Kardec: de onde vem esta impossibilidade? Não se compreende que decorra da semelhança de situação com a do homem após a morte, proposição que, aliás, não é bastante clara. Essa impossibilidade virá de sua própria vontade ou da vontade de Deus? Se for da sua vontade, denota extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Nesse caso, não se compreende que seres tão essencialmente maus tenham jamais podido estar entre os anjos virtuosos e que, durante o tempo infinito que passaram entre eles, não tenham deixado perceber nenhum sinal de sua maldade natural. Se for da vontade de Deus, ainda menos se compreende que lhes possa ser dado como castigo a impossibilidade de voltar ao bem, pois após a prática da primeira falta. O Evangelho não ensina nada semelhante. Aspas novamente, a igreja falando: sua perda acrescenta, e desde então irremediável, e eles perseveram no seu orgulho face a face com Deus. Fecha aspas. Pergunta Kardec: de que lhes serviria não perseverar, desde que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação, a qualquer preço que fosse, o bem poderia ser alguma coisa para eles, enquanto dessa maneira não é nada. Se perseveram no mal, é porque a porta da esperança foi fechada para eles. E por que Deus a fechou? Para se vingar da ofensa que lhe fizeram ao faltarem com a submissão? Para se vingar da ofensa que fizeram ao faltarem com submissão. Assim, para vingar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere vê-los não somente sofrer, mas continuarem a praticar o mal em lugar do bem, induzindo ao mal e lançando à perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quando bastaria um simples ato de clemência para evitar tamanho desastre, um desastre já pré-determinado desde toda a eternidade? Seria por acaso esse ato de clemência uma graça pura e simples que pudesse reverter em encorajamento ao mal? Não, mas um perdão condicional, subordinado a um futuro e sincero retorno ao bem. Em lugar de uma palavra de esperança e misericórdia, fizeram Deus dizer: pereça toda a raça humana ante a minha vingança. E admiram-se que, com uma tal doutrina, haja incrédulos e ateus. Foi assim que Jesus nos apresentou o seu Pai. Ele, que nos fez do esquecimento e do perdão das ofensas uma lei expressa, que nos ensinou a pagar o mal com o bem, que colocou o amor pelos inimigos no primeiro lugar entre as virtudes que devem nos conduzir ao céu, quereria então que os homens fossem mais justos, melhores, mais compassivos que o próprio Deus?
Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Ligados a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e os outros planetas habitados. Sem esses corpos, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por objetivo a perfeição com uma consequente felicidade, mas não lhes deu a perfeição. Deus quis que eles devessem a perfeição ao seu esforço pessoal, a fim de que tivessem o seu próprio mérito. Desde o instante da sua formação, eles começam a progredir, seja através da encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros, ou anjos, segundo a denominação vulgar. Dessa maneira, desde o embrião, do ser inteligente, até o anjo, há uma cadeia contínua em que cada elo representa um grau de progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo os quais eles se encontram no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, portanto, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas camadas inferiores, há os que são ainda inclinados ao mal e nele se comprazem. Podem chamá-los demônios, se o quiserem, porque são capazes de todas as maldades atribuídas a estes. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é para não ligá-los à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa e destinada eternamente ao mal e incapazes de produzir para o bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por sua desobediência. São os anjos decaídos que tentaram colocar-se em lugar de Deus, no alto da escala, e dela caíram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que terão de melhorar-se, encontrando-se ainda embaixo da escala, mas subirão. O que, por sua apatia, sua negligência, sua obstinação e má vontade, permanecem por mais tempo nos planos inferiores, sofrem as consequências dessa situação, e o hábito do mal lhes torna mais difícil saírem dali. Mas chega o tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que nela enfrentam. É então que, comparando sua situação à dos bons espíritos, compreendem que o seu interesse está na prática do bem e procuram melhorar-se, mas o fazem de sua própria vontade, sem serem constrangidos a isso. Eles estão submetidos à lei do progresso, em virtude de sua própria aptidão para progredir, mas não podem progredir contra a sua própria vontade. Deus lhes concede incessantemente os meios de progredir, mas eles são livres de os aproveitar ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam mérito algum, e Deus quer que eles tenham o mérito de seus esforços. Ele não eleva ninguém por meio de privilégio, mas o primeiro lugar está sempre aberto a todos, e ninguém chega a ele sem os próprios esforços. Os anjos mais elevados conquistaram o seu grau como os outros, passando pela rota comum. Chegados a um certo grau de evolução, os espíritos recebem missões que estão em relação com o seu adiantamento. Cumprem todas aquelas que são atribuídas aos anjos das diversas ordens. Como Deus tem sempre criado desde toda a eternidade, também de toda a eternidade se encontram espíritos em condições de satisfazer
a todas as necessidades do governo universal. Uma só espécie de seres inteligentes submetidos à lei do progresso é, pois, suficiente. Essa unidade da criação, tendo todos o mesmo ponto de partida, o mesmo caminho a seguir, e elevando-se pelo seu mérito, corresponde bem melhor à justiça de Deus que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dons naturais que representariam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso e considerando os seres, não obstante, em diversos graus, nos leva à conclusão de que eles são produto de diversas criações especiais. Ela faz assim, de Deus um Pai parcial, concedendo tudo a alguns de seus filhos, enquanto impõe a outros o mais rude trabalho. Não é de admirar que, durante muito tempo, os homens nada tenham visto de chocante nessas preferências, pois que eles também procediam assim com os seus próprios filhos, através do direito da primogenitura e dos privilégios de nascença. Poderiam eles pensar que erravam mais do que Deus? Mas hoje as ideias se ampliaram e eles veem as coisas com mais clareza, têm noções mais precisas de justiça e as desejam para si mesmos. Se não encontram sempre essa justiça na terra, esperam pelo menos encontrá-la no céu. Eis porque toda doutrina cuja justiça divina não lhe seja apresentada na sua maior pureza, repugna-lhes a razão. Tem uma nota do tradutor que diz: não houve modificações fundamentais na teologia católica no tocante a essas questões. Se Teilhard de Chardin admite, na sua revolução teológica, que a alma condenada fica em tempo de espera, não é expulsa do pleroma, o mesmo não acontece na doutrina oficial. O catecismo holandês avançou um pouco, mas o parecer da comissão cardinalícia, assinada por Monsenhor Mascarenhas Roxo, é taxativo a respeito. Em resumo, as almas que não necessitam de purificação entram na posse imediata da vida eterna, com presença face a face com a Trindade, a visão beatífica. Aquelas que necessitam de purificação devem cumprir no purgatório. As que são afetadas por pecado grave ou mortal sofrem imediatamente a condenação eterna no inferno. O relator acentua que o catecismo não nega, nem põe em dúvida nada disso, mas adverte que a ressurreição final será no fim da história, o que vale dizer no fim do mundo, quando se dará a parúzia ou segunda vinda do Senhor. Por isso o catecismo pôs em dúvida. A crítica de Kardec, portanto, permanece válida. Vocês têm muita preocupação com o final do mundo, não? Uma preocupação danada, né? O fim dos tempos. Capítulo 10. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Item 1. Os fenômenos espíritas modernos chamaram a atenção sobre fatos semelhantes que se deram em todas as épocas, e nunca a história foi mais consultada a esse respeito do que nos últimos tempos. Das semelhanças dos efeitos, conclui-se pela identidade da causa. Como para todos os fatos extraordinários cuja razão era desconhecida, a ignorância viu sempre uma causa sobrenatural, e a superstição os ampliou, acrescentando-lhes crendices absurdas. Disso resultou uma infinidade de lendas que, na sua maioria, representam uma mistura de um pouco de verdade com muita falsidade. As doutrinas sobre os demônios, que prevaleceram por muito tempo,
Havia de tal maneira exagerado o poder desses seres que eles, por assim dizer, haviam posto Deus no esquecimento. Os neopentecostais fazem isso. Falam mais do demônio que de Deus. Foi por isso que eles atribuíram tudo que parecia sobrepassar o poder humano. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as mais úteis, descobertas, sobretudo as que pudessem arrancar o homem da ignorância e ampliar as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como diabólicas. Os fenômenos espíritas multiplicando-se nos nossos dias, e sobretudo melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis naturais, e revelando na sua ação uma nova força e lei até então desconhecidas. A questão se reduz, pois, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto só havia sobre o mundo espiritual noções imprecisas ou sistemáticas, era possível o engano. Mas hoje, que as observações rigorosas e os estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão foi resolvida pelos fatos. Sabe-se hoje que as almas dos que viveram na Terra, que são as almas dos que hoje viveram na Terra. Eu vou ler de novo. Sabe-se hoje que são as almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não representam seres de diferentes espécies, assinalando apenas os seus diversos graus de evolução, segundo o lugar que ocupam na razão de seu desenvolvimento intelectual e moral, os que se manifestam ou fazem sob aspectos mais contraditórios, o que não os impede de pertencerem à grande família humana, tanto como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no tocante aos demônios. Diz ela: possuímos princípios que não se modificam há 18 séculos e são imutáveis. Seu erro está precisamente em não levar em conta o desenvolvimento das ideias, considerando Deus tão pouco sábio para não proporcionar a revelação aos homens de acordo com o desenvolvimento da sua inteligência, usando para os homens primitivos a mesma linguagem que usa com os homens civilizados. Se enquanto a humanidade avança, a religião se entrincheira nos seus velhos erros, tanto no tocante às coisas espirituais quanto às científicas, chega um momento em que ela é ultrapassada pela incredulidade. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Uma nota de Kardec que diz: as citações acima foram extraídas da mesma pastoral citada no capítulo precedente, sendo a sua sequência e pertencendo à mesma autoridade. Intervindo nas coisas exteriores, os demônios não descuidam em disfarçar a sua presença para afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, atraem os homens para suas ciladas antes de lhes impor as cadeias da opressão e da escravidão. Aqui despertam a curiosidade por meio de fenômenos e brincadeiras pueris. Ali produzem coisas espantosas e subjugam pela atração do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se o seu poder os desmascara, eles se acalmam e afastam as apreensões. Pedem confiança
e provocam a familiaridade. Ora se fazem passar por divindades e bons gênios, ora tomam os nomes e mesmo os traços dos mortos que deixaram suas lembranças entre os vivos. Graças a essas fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam algumas verdades às suas mentiras e fazem que o erro seja aceito sob todas as formas. É então que se contemplam as pretensas revelações do além-túmulo. É para chegar a esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza no seu delírio, e que o ignorante, num sono misterioso, torna-se de repente um doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, por toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua própria virtude, nem da ordem estabelecida por Deus, só se pode esperar que venham do concurso de poderes ocultos. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo e pelo órgão inteligente das mesas falantes. Através das práticas da magia moderna, vemos hoje reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que celebrizaram os tempos idólatras e as grutas das síbilas. Como outrora, dão-se ordens à madeira e a madeira obedece. Fazem-lhe perguntas e ela responde em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Estamos em presença de seres invisíveis que usurpam os nomes dos mortos, com o que as pretensas revelações são marcadas com o cunho da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem rapidamente e se evolam dotadas de uma força sobre-humana. Aconteceu muitos fenômenos nessas décadas. Mas esse cara aqui está tendencioso, barbarizado. Cara, como é que ele pode dizer que Deus, que a ordem estabelecida por Deus não é essa? Quem é ele? Quais são os agentes secretos desses fenômenos? E os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Primeiro que não são cenas inexplicáveis. Né? Ele é tendencioso. O que ele está colocando aqui é tendencioso. Ele quer defender uma coisa indefensável, uma situação indefensável. Né? O que Kardec propõe como demônio é muito mais condizente com a lei de Deus e com a bondade dele do que o que a igreja propõe. Por isso que Kardec pergunta, e a igreja se admira de fazer incrédulos? Não tem que se admirar, só pode fazer incrédulos mesmo. Uma pessoa que teve a comunicação do Espírito já é demônio. É assim que eles propõem. Já é demônio. É assim que eles propõem. Sim, me pergunta. Olha o que ele vai falar aqui. Quais são os agentes secretos desse fenômeno e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam o desempenho desses papéis indignos. Por que são papéis indignos? Quem disse para ele que eles só fazem papéis indignos? E nem se prestariam a todos os caprichos de uma curiosidade vã. As almas dos mortos, que Deus nos proíbe de consultar, permanecem na morada que a sua justiça lhes assinalou e não podem, sem a sua permissão, pôr-se às ordens dos vivos. O problema desses caras é um só. Eles estão atrelados à letra. Criaram-se dogmas, e esses dogmas são imutáveis, como falou Kardec lá atrás.
Eles não podem mudar. São 18 séculos, no tempo de Kardec, 18 séculos. Agora são quase 20 séculos. Em 20 séculos a humanidade progrediu astronomicamente. E esses caras estão com dogmas de 20 séculos atrás. Como eles não querem perder o poder temporal, é isso que interessa para eles, o bem material e o poder temporal. Essa é a realidade. Eles não podem fugir da letra, que mata ao invés do espírito que vivifica, como nas palavras de Jesus. Esse é o problema dos caras. Como é que ele pode dizer que todos os fenômenos, que todas as comunicações são feitas por, são coisas, como ele chama aqui, de papéis indignos? Então, a gente pode dizer outra coisa. Então, todas as comunicações, todos os fenômenos acontecidos na Igreja Católica são tão indignos quanto. Por isso que eles proíbem. Eles tratam como isso? Não, os que acontecem dentro da igreja não. Ah, não? Dentro da igreja é permitido. Só é aceita a comunicação de espíritos dentro da igreja. Porque eles são os representantes. Ali pode tudo. Ali pode tudo, até ser culpado. Até ser. Olha que outro absurdo que ele fala. As almas dos mortos que Deus nos proíbe de consultar. Quem é para falar em nome de Deus? Então, mas eles estão ligados ainda naquele pensamento antigo. Porque. Na realidade, quem fez a proibição foi Moisés, e não Deus. E foi Moisés por uma situação de indisciplina no povo. Por isso que ele falou a questão dos tempos. Os tempos são outros, os ensinamentos têm que ser outros, porque evolui. Viu, Ricardo? Na época da minha mãe, acontecia muito na apresentação do espírito, né? Sabe o que o Padre Francisco? Deixa, sabe? O Padre Francisco não fazia nada, não, mas falou lá, tinha a vizinha lá, da casa lá. Mas aquele homem estudar o espiritismo, para, aquele que eu fui entregar convite? É. Para com isso, aquele homem é espírita, pô. Aquele homem não é católico, sabe ser batina. Pô, a gente entra na casa do cara para entregar, na casa do padre, que casou meu sogro e minha sogra, que fizeram questão de levar o convite lá. Entrou minha sogra na frente, entrou meu sogro atrás, entrou ela e entrei eu. Eu entrei por último. E aquelas casas antigas que dão a porta para a rua, e tem uma escadinha para subir, porque eles faziam as casas mais altas que a rua, tinha porão embaixo. Três ou quatro degrauzinhos, acho que é 3 degrauzinhos para subir. E tinha aqui um corrimão. E o corrimão reto. Eu subo, dou uma olhadinha no corrimão, o que eu vejo? O livro dos Espíritos. Eu bati no ombro dela e falei, dá uma olhada. E não estava escondido, não. Ele estava lendo, ele estava lendo. Não estava escondido, estava para quem quisesse ver. Então aquele homem, ele só vestia batina, porque ele conhecia isso. Ele estudava nos Espíritos. O Padre Donizete também era. O Padre Donizete, ele era médium. Ele era médium, né? Ele era médium. Eu não tenho notícia de que ele era espírita ou estudava espiritismo. Ele era médium. Ele era médium. Ele era um médium, mas era um médium católico. Como o Chico era um médium católico. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles estudam isso nas preparações dos conventos, né? Parece que eles estudam o livro dos Espíritos. Eu fiquei sabendo pelo João, como é que é o nome daquele cara da federação? João do Vale. O João do Vale, ele era o coordenador de cursos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da FESP. Tinha lá quase 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, né? Dividido em turmas. Quase 5 mil pessoas fazendo curso lá dentro. Entre esses, parece que tinha 5 ou 7 padres da Santa Sé, da Igreja da Sé, da Catedral, fazendo curso na Federação. Porque eles tinham fenômenos mediúnicos entre eles e não sabiam como lidar com aquilo. Isso dito pelo João do Vale. E ficava lá embaixo. Fazia os porões da igreja. Não, é claro que é verdadeiro. Sem dúvida que é verdadeiro. Que mediunidade não escolhe, não tem nada a ver com religião. E não fala, não escolhe o lugar de se manifestar também. Claro. Agora, entre essa teoria desse cara e a exposição racional de Kardec, não dá para ficar com outra coisa, né?
Não dá para ficar com outra coisa. Por menos espírita que o cara seja, por menos consciente que o cara seja a respeito do espiritismo, não dá para ficar com outra coisa. Vamos lá. Deus proíbe de consultar, permanece na morada que a sua justiça lhes assinalou, e não pode, sem a sua permissão, pôr-se à ordem dos vivos. Os seres misteriosos que atendem assim ao primeiro chamado do herege e do ímpio, bem como do fiel, ou seja, tanto do crime como da inocência, não são enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os agentes do erro e do inferno. Malgrado o cuidado que tomam de se esconderem sob os nomes mais venerados, eles se traem pelo vazio das suas doutrinas, e não menos pela baixeza de seus atos e a incoerência das suas palavras. Esforçam-se para fazerem desaparecerem os símbolos religiosos, os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirarem às leis a sua verdadeira sanção e romper todas as barreiras dos vícios. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, eles formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles para quem a noção do dever e da consciência é importuna. A incredulidade do nosso século lhes preparou o caminho. Possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e temível invasão. Que absurdo! Tem que partir de um sujeito ligado à Igreja Católica. Mas é absurdo. E ele está falando, se dirigindo, isso aqui é dirigido para o Espiritismo. Sim. É dirigido isso aqui. Sim. O Kardec não coloca aqui, antes, falando que foram muitas vezes considerados como diabólicos, ele está falando do Espiritismo aqui. E eles falavam, que isso aí é coisa do demônio, não pode seguir e tal. Olha o que Kardec fala, abordoado. Toda essa teoria reposa no princípio de que os anjos e os demônios são seres diferentes das almas humanas, e que estas constituem uma criação especial, inferior mesmo aos demônios em inteligência, em conhecimento e em todas as espécies de faculdades. Ela conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus nas manifestações antigas e modernas, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade das almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato que resulta da experiência e da observação, e não a discutiremos aqui, mas admitamos por hipótese a doutrina acima e vejamos se ela não se destrói a si mesma por seus próprios argumentos. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, a outra do governo do universo, e a terceira é encarregada da terra, encontrando-se nela os anjos guardiões, incumbidos da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos dessa categoria envolveu-se na revolta, sendo eles transformados em demônios. Se Deus permite a estes últimos levarem os homens à perdição, pelas sugestões de todas as espécies e pelas manifestações ostensivas, porque, se Ele é soberanamente justo e bom, lhes teria dado o imenso poder de que desfrutam, uma liberdade de que fazem uso tão pernicioso, sem permitir aos anjos bons contrabalançarem isso com manifestações semelhantes, mas orientadas para o bem? Admitamos que Deus tenha dado igual poder aos bons e aos maus, o que já seria um favor exorbitante para estes últimos. O homem, pelo menos, devia ser livre para escolher, mas dar-lhes o monopólio da tentação, com a faculdade de simular o bem para enganar, para seduzir com mais segurança, isto seria uma verdadeira armadilha colocada ante a fraqueza humana,
a inexperiência e a boa-fé. Dizemos mais, isso seria abusar da confiança do homem em Deus. A razão se recusa a admitir semelhante parcialidade em proveito do mal. Verdade mesmo, né? Como é que Deus poderia permitir única e exclusivamente o mal? Seres conduzindo ao homem ao mal sem chance, sem nenhuma possibilidade de contrabalançar isso. Isso é absurdo. Não tem razão, não aceita isso, não tem como. Agora Kardec vai dar a bordoada final. Vejamos os fatos. Concedem-se aos demônios as faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a providência, a clarividência dos anjos e, além disso, a astúcia, a sagacidade e manha no mais alto grau. Seu objetivo é desviar os homens do bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para levá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. Quer dizer, os caras estão aqui para recrutar gente para o fogo do inferno. Esse é o objetivo deles. Só cortando um pouco, isso aqui é chamar Deus de burro, né? Idiota. O cara pode construir o universo e construir algo para destruir o que ele fez. Para destruir o que ele fez. Ele está construindo, está criando. E mais, né? Aí já matou. E mais, é retirar dele os atributos que fazem dele Deus. É aquele pensamento humano, né? Pensamento limitado. Você retira dele os atributos que o fazem Deus. E coloca nele atributos humanos. E não é possível. Não é possível. Isso aí é o mesmo pensamento das crenças politeístas. Um Deus para uma determinada função, um outro Deus para uma outra determinada função, um outro Deus para uma outra determinada função, e assim sucessivamente. Deus que se ira, Deus que se acalma, Deus que privilegia um em detrimento do outro. Quer dizer, é a mesma crença. Não? A diferença é que já tem um cara nessa história, enquanto que para o politeísmo são diversos deuses. E, sobretudo, um Deus sádico. O cara é sádico. Ele está vendo que o cara vai se afundar e permite que o cara se afunde. Engraçado que a partir daí nasceu um monte de sistemas de ideias, né? Que é essa salada que existe até hoje. Né? Porque você coloca o medo no cara. E quando o cara está com medo, a bolsa fica aberta, meu filho. E pode tudo, aqui pode tudo. E a bolsa fica aberta. Olha, nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes. Eu falo em nome de Deus. Eu tenho autoridade para falar em nome de Deus. Se eu falar para Deus te perdoar, Ele vai te perdoar. Se eu falar para Deus te proteger, Ele vai te proteger. Mas para isso nós precisamos construir a obra de Deus. E para construir a obra de Deus aqui nesse mundo precisa do quê? Custa. Grana. Custa. Esse é o objetivo dos caras. Esse é o objetivo real, da Igreja Católica inclusive. Ela não fala com essas palavras, mas... Claro, mas escuta, você para conseguir os seus objetivos, dependendo dos objetivos, você pode falar mentiras pregando verdades. E a Igreja Católica sempre fez isso. Ela sempre iludiu. A Igreja Católica não nasceu do cristianismo. A Igreja Católica nasceu de uma necessidade política, de uma necessidade econômica e de uma necessidade de poder de uma época. É a adaptação. Os caras pegaram as verdades do cristianismo, pregaram essas verdades em nome de uma mentira. Essa é a realidade pura, nua e crua. O cristianismo ortodoxo mesmo não tem... Na realidade, não houve cristianismo ortodoxo. Houve um cristianismo iniciante que acabou se perdendo ao longo da história. O que restou desse cristianismo foram as palavras de Jesus, que agora, com o Espiritismo, acabam se revelando em toda a sua beleza. Só plenitude.
Essa que é a realidade. A verdade é essa. Entendeu? Então, esta igreja, pretense igreja, que tem o poder no mundo inteiro, que tem milhares de seguidores e tal, ela nada mais faz que objetivar poder temporal e bem material. Esse é o objetivo deles. E eles falam em nome da moral. Usam a moral, pregando a verdade, mas com um objetivo, com outros objetivos. Não tem nada a ver com moralidade. Tanto isso é verdade que os próprios padres, as próprias autoridades da igreja não acreditam e não praticam o catolicismo. E não praticam o evangelho. Corrompem, matam, enganam, estupram, enganam todo mundo, roubam quem eles podem. Porque se a gente pegar a igreja da Inglaterra, houve uma denúncia de um convento que abrigava crianças excepcionais, uma coisa assim, mataram milhares, tem lá um cemitério com milhares de cadáveres e tal, de crianças mortas, crianças que foram abusadas das crianças, fizeram miséria. Essa é a realidade. O que esse cara defende, que essa autoridade da igreja defende aqui na página anterior, nada mais é que a necessidade de perpetuar esse poder. Eles querem perpetuar-se no poder. A gente sabe que por revelações de alguns espíritos que escreveram romances aí, que espíritos ligados à igreja católica, eles se mantêm influenciando as pessoas com o objetivo de reencarnarem na própria igreja. Porque aí eles têm cama, comida e roupa lavada. E o dinheiro com você. Entendeu? Não, mais do que dinheiro no bolso, prestígio social e poder. Principalmente prestígio social. Então, faz 2 séculos que nós estamos aí. Porque há um tempo atrás, hoje já não se vê isso, mas qualquer estabelecimento comercial que se ia inaugurar, tinha um padre lá. Mas isso acontece. Não. Amigo, nós estamos numa cidade que 83% das pessoas são católicas. Mas isso tem uma justificativa, esse pensamento ainda está vivo, né? Em função dessa ignorância que o povo ainda... Evidente. Você pega países mais evoluídos, eles não caem mais nessa coisinha, nessa... Não sei, viu? Eu não sei. Tem muito católico no mundo. O fato o problema não são os católicos. O problema não são os católicos. O problema é a instituição católica. Esse é o grande problema. E onde entra os reformistas nessa história? Os reformistas, eles também foram abafados nas suas crenças e nos seus objetivos pelos calvinistas. Lutero, ele foi abafado pelo calvinismo, porque o calvinismo é consumista. O calvinismo é ligado com o poder do dinheiro. Mas hoje em dia ainda tem quem segue Lutero. Sim, como tem espírita. Como tem gente que é ligada à igreja católica, mas tem um outro pensamento. Tá certo? O trabalho social da igreja católica é fabuloso, é extraordinário. É de invejar o trabalho social desses caras. Entendeu? Isso que você vê, tem aí os católicos. Você fala os católicos, não a instituição, porque a instituição não destina um centavo para fazer nada com ninguém. Ao contrário, toma das igrejas e manda para o senhor falou a verdade. Eles tentam uma situação e eles não fazem nada para pregar esse cristianismo. Eles não fazem, eles ficam trancafiados lá dentro, vivem uma vida, sei lá, do ponto de vista material, não faz nada praticamente. Você leu o livro desse médico? Não. Dá uma olhada, dá uma lida. E é engraçado isso, né? Está provado. Por exemplo, eles não dão exemplo. Está provado que eles são mafiosos, que a organização é criminosa e que o objetivo deles é um só: poder temporal e bem material. Tanto é que eles têm uma cidade que é deles, o banco é deles, quer dizer, não tem nada influenciando ali envolvido fora, externamente. Como é que pode um centro espírita como o nosso não pagar imposto? E nós não pagamos imposto nenhum. Se a gente mudar para uma sede nossa,
A gente não vai pagar IPTU. Sabia? Sabe por quê? Não. Porque a Igreja Católica conseguiu esse benefício perante o governo. Então, como o país é laico, uma vez dado o benefício para a Igreja Católica, todas as outras religiões são beneficiadas. Então você pega, por que que o Macedo está nadando em dinheiro? Não paga um centavo. Tudo que é conquistado pela igreja, por exemplo, você vai lá e dá um carro para uma igreja universal do Reino de Deus, eles põem o nome da igreja. A igreja não paga um centavo de imposto. Aí compra avião, rede. Tudo em nome da igreja. É tudo para a obra de Deus. Parece que estão ouvindo o rádio que vão inaugurar, se não me engano, em São Paulo. Aqui em cima tem uma grande, ó. Não, nova agora. Fizeram uma gigante que vão inaugurar, pediu a presença da Dilma, das ordens dos políticos, né, dos representantes políticos. A Dilma já confirmou, só que o Haddad e o governador Alckmin ainda não pronunciou. A Dilma já tinha dado uma ordem, o Alckmin e o Haddad ainda não. Eu achei um amigo cúmulo isso, cara. Então, esses absurdos que acontecem em nome da religião. Esses são os absurdos que acontecem. Porque se você for pegar o Evangelho, se esses seguidores das igrejas neopentecostais, do próprio catolicismo, se dessem ao trabalho de examinar os Evangelhos de Jesus, examinar na sua pureza e na sua profundidade, não ao pé da interpretação que querem dar para ele. Entendeu? Se examinasse, veriam que nenhuma delas tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nenhuma delas. Hoje tem ainda seguidores de Lutero ainda? Tem, claro que tem. A Igreja Luterana do Brasil? Tem. A Igreja Luterana do Brasil. Tem sim. Lutero, ele é seguido por gente que tem um sentimento e um pensamento voltado realmente para a prática do bem, para a evolução moral, intelectual. É praticado por gente assim. Agora, a maioria dos reformistas, das pessoas ligadas à reforma da igreja, é ligada a Calvino. E não a Lutero. E isso aí veio partido da América, né, dos Estados Unidos, né? Sim, nos Estados Unidos que foi aceita essa ideia. Lutero era alemão. Calvino, se eu não me engano, ele era francês. Calvino. Não tenho certeza, mas ele não era alemão. Né? E ele escreve um absurdo pior do que escreve a Igreja Católica a respeito dos demônios. Diz assim: todos estão condenados pelo pecado original. Todos, indistintamente. Não tem ninguém salvo. Todos estão condenados. Alguns privilegiados estão salvos. E a marca dessa salvação é a riqueza material. Só aqueles que são ricos é que estão marcados por Deus para serem salvos. Então foi desta ideia que nasceu o capitalismo selvagem que nós temos nos Estados Unidos, onde as pessoas vivem, pensam, respiram dinheiro. Cara, queria você ter uma ideia de como que pega, né, funciona. Bom, vamos marcar aqui, vejamos os fatos para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 19/6/2014. Mas já lemos? Vai começar tudo outra vez? Lemos até onde? Começamos a ler e paramos já. Vamos botar no começo aqui. Ok, vejamos os fatos e aí a gente retoma. Francês. Hã? Francês, né? Ele era francês e ele tomou para si a tarefa de estudar
Engraçado, aqui está o A reforma de Lutero. Noyon Picardy, França. Nacionalidade suíça? Ele era suíço e radicou na França. Ah. Ele era suíço, sim. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de justiça, bondade e de misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nesta noite. Queremos humildemente, mas sinceramente, vos pedir bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos viver, sermos úteis e dignificarmos a vida. E, sobretudo, Senhor, aprendermos a orientar a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.